Muitas produções cinematográficas, contemporâneas mesmo, né, mais recentes da história do cinema, utilizam elementos visuais que estão ali escondidos, soturnos, fora de foco de cena, mas que são elementos fundamentais para a gente se aprofundar e entender com maior significado essa suposta mensagem que está sendo construída com o filme. Só que são elementos visuais que não estão necessariamente em cena, não são elementos narrativos que a gente que está assistindo totalmente desprecavida consegue perceber. Mas são elementos que, se a gente analisa, proporciona a gente uma experiência cinematográfica com mais camadas, com uma experiência cinematográfica até mais alongada. A gente consegue estender a conversa sobre o filme por conta desses elementos visuais. A última vez que isso me aconteceu, recentemente, foi depois que eu assisti o filme Nós, de Jordan Peele. Se vocês também assistiram o filme, vocês vão reparar que existem diversos ícones, itens visuais que não são ligados à cena, que não são utilizados na narrativa, sequer tem algum tipo de importância ao longo da trama, mas eles dão um novo significado para o que está sendo mostrado na cena. Eles transformam completamente a nossa experiência de espectador e a gente começa a pensar sobre o filme com outros olhos. Assim que eu terminei de assistir o filme, eu quis ir correndo assistir a uma variedade de filmes que já tinham no YouTube comentando o filme. E aí, no caso de Nós, falando mais especificamente do final do filme, vários vídeos, acho que vocês já estão familiarizados com esse tipo de vídeo, explicando o final de Nós. Por que o final de Nós é tão interessante? Qual é o twist escondido de Nós? O que você não percebeu do filme do Jordan Peele? E esse tipo de filme eu particularmente gosto, apesar de ter algumas ressalvas com esse termo de explicando, por que a gente precisa, teoricamente, como um especialista, ficar explicando o final dos filmes, mas beleza. Não sei se vocês também se sentiram dessa forma depois que terminaram de ver o filme Nós. Então, depois de ver esse filme, eu caí em mim de que essa tendência de analisar trailer, de esmiuçar cada detalhe que aparece, cada elemento escondido da cena, tem sido uma prática muito corrente. Esse tipo de vídeo, por exemplo, do explicando o final, acontece com muita frequência. Praticamente todos os filmes que têm assim esses elementos visuais ocultos procuram ter essa profusão ali de explicações do final, o que isso realmente quer dizer, o que esse elemento pode significar para a narrativa, e tem gente que perde a cabeça pensando que aquele elemento provavelmente significa aquilo, quando na verdade era outra coisa. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Você sabia que essa coisa de analisar trailer, de ficar procurando os easter eggs escondidos nos filmes, é uma coisa que a sociedade do século XVI adorava fazer? Inclusive, os principais artistas da época adoravam ficar escondendo elementos visuais nas suas pinturas para justamente estender essa experiência de recepção da sua obra. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, vem se apropriar comigo! Pois é, eu conheço inclusive muita gente que reclama de toda essa tendência de análise de trailer, considerando essa tendência como uma coisa completamente nova, né? E que essa tendência de explicar os finais dos filmes é uma novidade, um burburinho, uma coisa que vai efervescer e ir embora. Só que na verdade é uma prática cultural que está muito mais arraigada na nossa sociedade do que a gente imagina. Se a gente for parar para pensar,
as pinturas alegóricas. Termo difícil, né? Mas calma aí, porque eu vou mostrar várias alegorias para vocês entenderem um pouco melhor sobre o que é isso. E sim, meus brasileiros, pinturas alegóricas estão completamente relacionadas aos carros alegóricos do carnaval. Então, sim, você sabe tudo sobre pintura alegórica porque você já viu aí um desfile de escola de samba, nem que seja naquele especial que apareceu no sábado, no domingão, aquele compacto que aparece no dia seguinte. Então, é isso mesmo, gente. Continua nessa linha de raciocínio. Porque as pinturas alegóricas da conhecida Renascença alemã, que é um movimento, né, que aconteceu paralelamente à Renascença italiana e que deu origem ao Barroco. E artistas muito famosos dessa época, como Albrecht Dürer, um alemão muito bom por suas alegorias, um dos meus pintores favoritos. Ele é conhecido justamente por ficar escondendo elementos visuais nas suas pinturas, e se você conseguir pescar esses elementos visuais, se você conseguir perceber a ligação desses elementos visuais com o título da pintura, você consegue ampliar, expandir, desdobrar para sempre a pintura que ele colocou pra gente, pro mundo. Vamos dar uma olhada? Antes de começar a entrar aqui nos pormenores da pintura Melancolia número 1, que é do Albrecht Dürer, que foi lançada em 1514, para a gente conversar um pouco mais sobre essa história, essa cultura do easter egg, que está muito mais enraizada na nossa sociedade do que a gente imagina, eu preciso esclarecer uma coisa muito importante para quem aí não conhece muito bem o que é alegoria. A gente tem que tomar muito cuidado que eu não vou falar de metáfora. A metáfora são elementos narrativos, que eles funcionam como uma ponte para a gente entender melhor qual é a mensagem verdadeira da história. Então, são elementos visuais também que aparecem, mas mais inseridos na cena, e às vezes são não apenas elementos, mas a forma de interagir, a forma de se comportar. São algumas coisas que fazem referência a outra coisa, faz uma ponte com essa outra coisa, e essa coisa, a verdadeira mensagem do objeto, é o que seria a verdadeira mensagem do filme. Então, sim, muitas produções cinematográficas que utilizam easter eggs e que utilizam esses elementos visuais não narrativos, que não estão inseridos na história, eles utilizam também muitas metáforas, mas as alegorias, os easter eggs, não estão relacionados a essas metáforas, tá ok? Metáfora é quando você pega alguma coisa que aparece em cena, só que ela não quer dizer aquela coisa. Ela é uma ponte para significar outra coisa, e essa outra coisa, quando você descobrir do que se trata, vai fazer uma diferença absurda para você entender o significado da história, entendeu? No caso da alegoria, ele é quase uma metonímia. Ele quer dizer exatamente aquilo ali que está aparecendo. Só que, às vezes, o significado não é claro para o espectador em si, mas ele é uma convenção cultural, uma referência cultural conhecida e que não tem a ver necessariamente com a história, beleza? Antes de a gente falar da gravura Melancolia 1 de 1514, vale a gente conhecer um pouco mais desse camarada aí que fez as alegorias, que praticamente consolidou o conceito alegoria, que é o Albrecht Dürer. O Dürer é um desses pintores magníficos que fazem referência, que pertencem a esse movimento da Renascença, se tornando um representante da Alemanha nesse movimento da Renascença, porque ele conseguia carregar importantes referências da cultura alemã e as peculiaridades do estilo de pintura alemão para o movimento da Renascença. Ele é um desses pintores, né, como do período, que precisavam ser grandes intelectuais, né? Quando eu digo grandes intelectuais, são aqueles intelectuais de forma expandida, que precisavam
formular teorias sobre a matemática, a biologia e a astronomia. E todo esse conhecimento agregado que transformava ele num pintor célebre ou não. Então, é dessa época que o artista, né? Vou fazer aqui um parêntese super grande, mas eu acho que vale a pena, gente. Segura na minha mão que eu vou fazer mesmo assim, mesmo se você não tenha me perguntado. Mas é porque o artista estava numa época ali, né, no século XVI, que eles estavam se consolidando como artistas intelectuais, como pessoas de um ofício liberal. E existia uma disparidade entre o ofício manual, o artesanato, e o ofício liberal, que eram dos profissionais intelectuais, como os advogados e os médicos. E nesse caso, os artistas estavam lutando para sair dessa classe dos ofícios manuais. Eles não eram considerados apenas artesãos, não, tá? Eles eram artesãos tidos como iluminados, porque eles conseguiam fazer representações sagradas, representações do divino, e conseguiam elevar espiritualmente as pessoas. Então eles não eram tidos como um marceneiro. Eles já tinham uma distinção ali entre os artesãos, justamente por conta das figuras religiosas. Mas nessa busca, né, pela ascensão hierárquica, eles procuravam também serem intelectuais na matemática e na ciência. E assim que eles demonstravam que pertenciam aos ofícios liberais e não mais aos ofícios manuais. Foi um período super importante, a Renascença, justamente para estabelecer essa classe de artistas. E eu tô falando isso porque a gente vai ver na Melancolia várias referências a esse ofício de artista e como que o Dürer entende esse lugar do artista. Segura aí que eu vou mostrar a imagem para vocês. Na gravura Melancolia 1 de Dürer, ele praticamente samba na nossa cara, tá legal? Aproveita que ele vai pisar muito na gente. Porque ele dispõe de uma diversidade, uma cornucópia tão grande de elementos visuais, né, que não são nem um pouco narrativos, que parece que não estão nem ligados entre si, que não tem nada a ver com a cena. Tem uns objetos que estão até flutuando no meio da gravura e você fica, meu Deus, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O que está acontecendo? Você tem, calma, você vê um anjo. Estão vendo aí um anjo. Um anjo entediado, um anjo que parece que ele está diante de um dilema e ele não consegue sair do lugar, ele não consegue ir para a ação por causa desse dilema dele. E aí a gente fica pensando, tá legal, eu entendi o anjo eu entendi, o anjo eu já saquei. Mas agora, o que tem a ver esse anjo melancólico, né, que é um anjo que está aí com um dilema, que está aí meio que... não sei explicar. Parece até que ele tá entediado de alguma forma. Não sei o que vocês acham. Comenta aqui embaixo se tem cara de entediado. Você vê o anjo e você vê o título Melancolia. E pensa qual a relação que tem o título com esse anjo. Você pode até traçar algum tipo de ensaio só com a feição do anjo e o título. Mas... eu já adiantei isso aqui no início do vídeo. A galera do século XVI descascava e ficava atrás dos easter eggs. Cadê o easter egg? Cadê o easter egg? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Porque todo mundo ficava doido, querendo entender qual era o significado de melancolia segundo Dürer. Então, todo mundo ficava, tá legal. Temos aí uma imagem clara do anjo, mas ele está escondendo alguma coisa da gente. Tem alguma coisa por trás que a gente não tá entendendo logo de cara. E a galera não tinha o YouTube, não tinha os vídeos no YouTube, não tinha o Instagram, mas eles ficavam o quê? Trocando cartas e cartas e cartas e cartas para entender como aqueles elementos visuais poderiam fazer um conjunto e poderiam dar um significado expandido para a experiência da alegoria de melancolia.
Aliás, eu fico pensando, gente, quanta coisa que tem nessa alegoria, que era extremamente óbvia, que era super óbvia pra galera da época, que todo mundo entendia, assim, no estalar de dedos, e a gente fica aqui quebrando cabeça pra entender esses elementos visuais. Coisas que pra gente já não fazem parte do nosso dia a dia, não tem mais a ver com a nossa cultura. É que nem, de repente, no futuro, quando alguém for ver a camiseta da música Thriller, do Michael Jackson, vendo o filme Nós, vai ficar pensando, dane essa camisa não quer dizer nada. Então, tomando agora, finalmente, esse tempo pra gente pensar nos easter eggs que tem na gravura Melancolia, a gente percebe uma série de elementos que vão dar corpo a essa ideia que o Dürer quis dar sobre o sentimento de melancolia. A primeira delas é o compasso. Vou jogar aqui na tela o que é o compasso, tá? Eu vou olhar aqui pro lado porque eu preciso olhar pro compasso enquanto eu falo sobre ele, tá? Mas você não vai ver porque eu vou colocar aqui na tela magicamente. O compasso, né? Ele é um instrumento típico da mensuração geométrica. Como eu falei agora há pouco, ele era utilizado tanto para o estudo matemático quanto na preparação de pinturas, justamente nessa tentativa do artista em utilizar conceitos matemáticos para enriquecer a experiência visual da sua pintura. Tá? Era o compasso que auxiliava na questão da proporção entre os elementos. Então a gente vê que o anjo ele está segurando o compasso, mas está em repouso. Ele não desenha sobre nenhum papel, mas parece que o anjo gostaria de usá-lo, pois o compasso está armado. O compasso costuma significar, na época, racionalidade. Também vemos ao redor algumas figuras geométricas avulsas, reforçando a importância das formas exatas da pintura de Dürer. Aí vem o easter egg malandro, que tem tudo a ver com as pessoas da época. A gente tá nem aí, a gente não entenderia nada. E eu só sei disso porque uns historiadores muito legais compartilharam essa ideia conosco através de livros e outros vídeos. Vamos parar para olhar assim com a lupa, que o anjo melancólico, tá? O anjo adulto, ele tá carregando no seu cinto um molho de chaves. E esse molho de chaves, gente, só era utilizado por famílias aristocráticas, por famílias mais abastadas. Apenas pessoas de classes sociais mais privilegiadas que poderiam ter um molho de chaves. Isso porque, eu vou te dar agora uma informação que é um pouco triste, que eu nunca tinha parado para pensar nisso, que é que as famílias mais pobres desse período, século XV, XVI até o XVII, as famílias mais pobres não tinham direito à privacidade. Elas não tinham realmente portas com chaves. Ter um ferreiro que produzisse chaves para elas já demonstraria uma ascensão social. Então apenas príncipes, intelectuais, artistas, médicos, advogados tinham acesso a essa privacidade, a esse recurso, o que já coloca esse anjo numa personalidade muito específica. Mas eu vou compensar essa coisa aí da chave, que é uma referência cultural muito própria da época, com outra referência que eu acho que vocês também compartilham, que é o cachorro que está repousando aos pés do anjo insatisfeito. Eu acho que nós vamos concordar aí que o cachorro é o sinônimo da lealdade, ele representa a lealdade. Só que se a gente parar para olhar, é um cachorro que não está nem um pouco preocupado com os dilemas do anjo. Ele tá ali, ele vai ser fiel ao seu dono, independente das realizações que ele fizer, independente da sua capacidade de resolução desse grande dilema que o anjo está se confrontando. Ele simplesmente repousa. Só que esse cachorro, eu não sei se é uma impressão minha, tá? Que ele tá mais magro que o normal. A gente consegue ver assim um pouquinho das costelas atravessando ali a pele dele. Então, se ele está um pouco mais magro, talvez queira dizer que esse anjo, ele não dá tanta importância para a fidelidade do cachorro. Ele está completamente absorto na sua necessidade de resolver esse problema que não sabemos qual que é. Logo acima desse anjo que está consternado, insatisfeito, melancólico, tem um querubim. O querubim é esse anjo que é uma criança, sabe? Que é muito comum
na ornamentação artística. Ele é muito utilizado para ocupar lugares, principalmente em figuras religiosas. Se a gente for olhar, assim, talvez igreja, a gente vai ver muito o querubim como uma forma de decupar a cena, né? De ornamentar, de adereçar um pouco a visão da divindade. E aí o querubim, ele tá completamente arrasado. Por isso que eu não diria que o anjo protagonista, né, da nossa gravura, ele tá triste, ele tá desolado. Não, ele parece que ele tá bravo com alguma coisa, justamente porque esse querubim tem uma expressão facial muito triste, muito deprimida. Ele tá entregando os pontos, ele não tem mais alegria, o que é muito interessante porque pelo contraste das feições é que você consegue mapear mais ou menos qual é o estado de espírito do anjo adulto. E também, assim, gente, só enfatizando uma coisa que eu acho tão importante, que tem várias peças, artigos de marcenaria jogados pelo chão. E esses artigos tem um martelo, uma serra, são coisas muito comuns ao ateliê do artista. E aí a gente olha um pouquinho para cima e nós vemos um octógono. Completamente, ele tá meio solto até no espaço, né? Ele tá até meio esquisito, parece que ele não pertence à cena. Aliás, nada ali pertence a cena nenhuma, né? Completamente doido. Mas é porque o octógono era tido como um símbolo de excelência matemática. Se um artista conseguisse dar dimensão na pintura de um octógono que tem perspectiva mais aprofundada, tem 3 lances de perspectiva para você entender que é um octógono, se você consegue dominar isso, você é considerado um grande mestre. E temos aí um octógono dando sopa na frente do anjo. Curiosamente, a gente também vê uma ampulheta do lado de um sino. Nessa ampulheta, a areia do tempo continua escorrendo. A gente consegue ter uma sensação de que a areia está indo, ou seja, que o tempo está correndo, que o tempo está passando, a vida está se esvaindo. E logo do lado da ampulheta nós temos um sino. Um sino, nessa época, normalmente era associado à morte. Por quê? Quando alguma pessoa falecia, era quando o sino tocava. E também o encerramento da missa tem muito a ver com essa memória do fim do ciclo da vida, do início de outro ciclo. E a gente vê que no sino tem a cordinha para tocar o sino tá fora de cena. Ela não tá jogada em algum lugar em repouso. Alguém que a gente não consegue nunca ver quem é, está segurando a cordinha. Ou seja, a qualquer momento o sino vai tocar e a vida vai acabar. O filme Nós, de Jordan Peele, retrata basicamente uma família que, quando vai passar suas férias de verão na casa de praia, precisa se confrontar em uma determinada noite muito sombria com as suas próprias sombras. Gente, aliás, sombra é uma metáfora. Vocês não me perguntaram nada, vocês não pediram nenhum exemplo de sombra, mas eu tô respondendo mesmo assim, tá, gente? Essa coisa de sombra e tal é a parte da metáfora, beleza? Que não aparece no nosso vídeo. Mas, voltando, né? Então, no vídeo do Jordan Peele, inclusive, as sombras fazem uma forte referência à cultura do doppelganger, que também tem origem alemã. E sim, gente, esse tipo de coincidência da cultura alemã não existe. Não existe, tá tudo muito conectado, essa coisa de alegoria, doppelganger, toda essa ideia de duplo que a cultura alemã tem. E ele usa esse conceito de doppelganger para falar um pouco dos acorrentados, que são essas sombras que são basicamente versões deturpadas dos nossos protagonistas. E a gente, ao longo do filme, vai entendendo um pouco melhor por que eles são essa versão mais maligna, rude e completamente desprovida de misericórdia, como aparece. Então, logo no começo do filme, nós vemos nosso primeiro easter egg. A menina Adelaide, ela está assistindo calma a televisão da sua casa e a gente consegue ver que ela está assistindo o comercial do movimento Hands Across America. Eu nunca tinha ouvido falar desse movimento, tá, gente? Porque eu não sou tão velha assim, não cheguei lá ainda.
mas eu não conhecia o comercial nem a mobilização social do Hands Across America. Mas depois que eu assisti o filme, eu vi que ele tem sim um significado atrelado com a narrativa da história. Apesar de que, se você não entende o comercial, se você nunca viu o comercial, não vai atrapalhar, mas ele é justamente um easter egg. Quem já viu o comercial, quem conhece comercial, quem tem ele dentro do seu glossário cultural, vai ter aí uma dica muito importante para o desenvolvimento da trama. E nesse set, né, no hack, digamos assim, que tem a televisão em que a Adelaide está assistindo, né, o comercial, a gente vê alguns vídeos em VHS que tem muito a ver com a construção do roteiro do Jordan Peele. O primeiro filme que aparece é o filme Shud, que é um filme que fala de monstros que saem das profundezas do esgoto e eles, através do bueiro, capturam as pessoas e usurpam aquelas pessoas e você nunca mais ouve falar delas. São monstros que vivem basicamente de ficar à espreita e quando tem oportunidade eles pegam as pessoas. E também tem o vídeo do Goonies. Goonies, eu não sei qual é o filme, o nome em português, mas é o nosso queridinho Sessão da Tarde, tá? Eu vi muito, né, na televisão à tarde, em casa de bobeira, depois da escola. E ele é um filme que se trata de um grupo de crianças que precisam ir para um mundo mágico subterrâneo resgatar um tesouro. O que tem muito a ver com, digamos assim, o universo que o Jordan Peele está estabelecendo com a gente. O outro easter egg que a gente encontra no filme, curiosamente, são os coelhos enjaulados. Eles não vão ter nenhuma participação significativa na narrativa do filme, apesar de dar essa impressão muito forte nos créditos, porque eles têm um destaque muito grande, eles não realmente interferem muita coisa no encerramento da trama. Mas eles são um importante easter egg, eles são essa alegoria que fala sobre Alice no País das Maravilhas. Ele está fazendo uma alusão a esse coelho que atiça a curiosidade da Alice e faz ela sair da sua zona de conforto e explorar novos territórios em que as coisas estão um pouco fora do lugar, as coisas são desordenadas e ela precisa se superar para conseguir estabelecer a paz interior, né, pelo menos. Outro easter egg que aparece muito no filme do Jordan Peele é a repetição dos números 1111, que eu diria que é um elemento visual autorreferencial. Ele está basicamente estabelecendo essa referência no filme e a gente acaba tratando ela como um easter egg porque existe uma repetição muito grande dentro do próprio filme desse elemento visual. E a gente começa a sacar que coisas importantes vão acontecer, viradas no jogo, importantes marcos na trama vão se dar por conta da aparição desse 1111. Ele aparece numa passagem de Jeremias em que uma pessoa que parece um morador de rua, um vagabundo, uma pessoa assim meio maltrapilha, está segurando uma sinalização dizendo 1111, fazendo referência à Bíblia. É uma citação que não tem muita interferência na história, mas que justamente fala do Apocalipse e que mesmo quando as pessoas clamarem a Deus, o Deus deles não vai atendê-los porque ele já demonstrou muita misericórdia e agora não vai mais prestar atenção aos homens que estão chorando com a vinda do Apocalipse. Uma parada bem sinistra que não tem muito a ver com a história. Mas a repetição do 1111 é muito importante porque ela aparece na hora, ela aparece no aparecimento das gêmeas que ficam usando uma camisa da banda Black Flags, que tem sinalizações que parecem 1111. Eu vou ver se eu acho imagens aqui pra colocar pra vocês, mas de qualquer forma é uma repetição autorreferencial, é um elemento visual que não tem necessariamente a ver com a trama, as coisas acontecem independente de você pescar esse easter egg ou não, mas ele dá com certeza um novo significado para sua experiência com o filme. Também vemos uma música, né, como uma forma de criar esse easter egg. É a música Thriller, de Michael Jackson.
que é uma música que trata basicamente dos mortos-vivos que aparecem de repente à noite, na espreita da noite, e vai usurpar as nossas vidas, vai mudar nossas vidas para sempre. Eu acredito que, além de ser um easter egg, o Jordan Peele está fazendo um comentário de que esse filme se trata basicamente de uma atualização da narrativa e do mito dos zumbis, o que torna a compreensão sobre o filme muito mais interessante. Nós também temos uma coisa muito importante, são as tesouras. Não sei se vocês separaram, acho que sim, né? Que os acorrentados utilizam tesouras como armas. E o próprio diretor esclareceu que o uso da tesoura é porque as tesouras são simetricamente opostas, porém idênticas. Então ele tem um simbolismo ali muito interessante. Além disso, dando continuidade ao assunto objetos que são utilizados em cena, mas não são relevantes para a narrativa, a gente vê que a família utiliza muitos utensílios domésticos considerados próprios de uma classe social mais abastada para se defender. Não sei se vocês pararam para reparar, porque esse detalhe é um pouquinho mais assim, escondido mesmo, mas que tem muito a ver com a posição da família, o que eles representam na história. O pai utiliza um taco de beisebol para se defender. A menina utiliza um taco de golfe para se defender em algum momento. E a própria Adelaide utiliza um atiçador de fogo de lenha para se defender. São todos utensílios domésticos muito relacionados a uma elite americana. Um easter egg também muito interessante é o contraste dado às músicas da banda Beach Boys e da banda NWA, que é uma banda de rap, ambas da Califórnia. E é muito interessante reparar que, por exemplo, a família mais abastada, branca, estava ouvindo Beach Boys, que é uma banda de rock californiana, mas ela é oriunda de um bairro considerado mais abastado, mais privilegiado do estado, enquanto que o NWA é um conjunto, né, uma banda, um conjunto de rap que vem de comunidades desfavorecidas da Califórnia. Então eles representam mesmo disparidades, uma dualidade muito grande. E não sei se vocês pararam para pensar, né, com todos esses easter eggs que eu mostrei para vocês, que o Jordan Peele ele faz muito um ensaio sobre a dualidade da nossa persona, do nosso ego, do nosso indivíduo, do nosso espírito, do espírito. Ele está sempre falando como as coisas estão diametralmente opostas ao mesmo tempo que pertencem a uma mesma unidade. Então ele está falando o tempo inteiro sobre a dualidade do ser humano, a dualidade do indivíduo na sociedade contemporânea. Então, galera, vocês também não acham que ao olhar todos esses easter eggs da gravura Melancolia, vocês conseguem apreender uma diversidade maior de significado sobre a obra? Que é o que eu estava falando, são elementos visuais não narrativos que não comprometem de forma alguma o conceito final da obra. O título, inclusive, ele dá conta disso. Tem que ser o título Melancolia para as pessoas não confundirem. Inclusive, existem elementos visuais mais óbvios que podem dar conta do recado. Mas se a gente prestar atenção a esses easter eggs, a alegoria se transforma e a gente entende alguma coisa diferente sobre o que é melancolia para Durer. Eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham que é o significado de melancolia segundo Durer. E eu quero saber também que outros elementos visuais vocês repararam e que eu não comentei aqui, porque tem uma profusão, né? É até demais o número de elementos visuais não narrativos que aparecem ali na cena, né? Eu escolhi apenas alguns para comentar com vocês. E depois que a gente também entra em contato com os easter eggs
do filme Nós, Jordan Peele, a gente tem um desdobramento da nossa experiência com o filme e a gente consegue ter uma experiência mais alongada, que não fica apenas ali na sala de cinema, mas que vai para além, vai para a vida, que fica ali ruminando na gente por muito mais tempo. Porque mesmo que a gente possa curtir o filme apenas como ele é, um filme de invasão a domicílio, de terror, de suspense, são esses easter eggs, são esses pequenos itens alegóricos que dão uma nova camada para a experiência do espectador. Espero que vocês tenham gostado, comenta aqui embaixo, assina o canal. Tchau!